Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora da confusão que o Elon Musk está arrumando com um monte de gente com relação a Starlink, tá? Realmente é uma pena. A Starlink é uma situação muito bacana, uma coisa muito legal, uma alternativa muito boa para você se comunicar. Infelizmente, o Elon Musk está arriscando botar tudo isso a perder ao se alinhar ao Putin. É um erro enorme, é um erro monstruoso no final das contas, um erro que é possível que a Starlink não sobreviva a esse erro do Elon Musk, infelizmente. No final das contas, né? Eu sempre fui um defensor do Elon Musk, todo mundo conhece meu canal aqui, sempre defendi o cara, sempre achei que o bem que ele fez ao mundo, por mais que ele não tenha acertado tudo, ninguém acerta tudo, mas o bem que ele fez ao mundo é muito maior do que o mal que ele fez ao mundo, só que ele está botando os pés pelas mãos. Ao aceitar a cela do Putin, ao aceitar toda a retórica favorável à Rússia nessa coisa, ele está colocando tudo a perder porque ele fica numa posição absolutamente indefensável. E não é só nesse caso do Putin, não, tá? É também no caso aqui que ele brigou com o Carlos Slim, um milionário mexicano que vinha investindo na Elon Musk, na Starlink do Elon Musk, e já decidiu que vai mudar para outras empresas. Vamos entender esse caso aqui, como é que o Elon Musk está botando os pés pelas mãos nessa história toda e pode acabar destruindo a chama de liberdade que ele próprio conseguiu plantar no mundo, infelizmente. Isso arrisca a gente aqui no Brasil também. Isso torna uma coisa complicada, essa briga do X com o Alexandre de Moraes. Toda essa briga está comprometida por conta desse posicionamento pró-Putin do Elon Musk. Essa notícia foi sugerida por o xadrez pentadimensional 5D do Trump, Payday e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E lembrando a vocês sabem, eu faço diariamente um vídeo falando sobre a situação na Ucrânia. É o vídeo que eu levo mais tempo para produzir, de todos os meus vídeos que eu faço aqui, é o que eu levo mais tempo, 3 horas de estudo, gravação, edição, corte, preparação, sai lá no canal Mundo em Revolução. É um vídeo com um padrão um pouquinho diferente, é parecido, tá? Não é muito diferente do que eu faço aqui não, mas tem uma visão diferente no sentido de que ele é mais focado diretamente nas notícias que vêm do Twitter. Então você tem mais notícias direto da fonte do que de outros canais, como acontece aqui no Ancapsu. Eu recomendo que vocês acompanhem para vocês verem a quantidade de informação que tem sobre a Ucrânia, que contradiz essa propaganda russa que o Elon Musk, infelizmente, tem espalhado aí nas redes dele, né? O Elon Musk e o Trump também, sinceramente, eu não sei se eles são agentes russos simplesmente, ou se eles caíram numa rede de agentes russos ali que está fazendo a cabeça deles. Infelizmente, os dois se tornaram agentes do mal nesse mundo, né? Bom, o Carlos Slim, para quem não conhece, é o dono da Claro. Aqui no Brasil, a telefonia Claro, né, uma das grandes empresas de telefonia, é de propriedade do Carlos Slim, que é um mexicano muito rico, tem uma grande fortuna por lá, e o Elon Musk comprou briga com ele. E eu acho que nesse caso aqui o Elon Musk está errado também. Então, se você olhar aqui, ó, ele falou que o Elon Musk retweetou um tweet do Wall Street Mavi, que é um desse pessoal aí que faz propaganda russa, né? Carlos Slim é um bilionário mexicano que tem cerca de 70 bilhões de dólares. Ele é o maior dono, né, maior acionista do New York Times. Qual que era a ideia aqui? O New York Times fez uma matéria criticando o fato de que o Trump quer decretar que os cartéis mexicanos sejam tornados organizações terroristas, né? E aí eles estão dizendo que o Carlos Slim, como é dono do New York Times, é que está fazendo essa matéria aqui, né? E aí ele fala que ele é conhecido como ter grande ligação com cartéis de drogas no México. Você não se torna um bilionário no México sem fazer parte de cartéis de drogas no México. O que é um absurdo, primeiro que é mentira, segundo porque é um preconceito enorme achar que todo mexicano tem ligação com cartel de drogas e coisa e tal. O México é um país que tem seríssimos problemas com cartel de droga, ninguém está dizendo isso, ninguém está negando esse tipo de coisa, mas daí a dizer que todo mundo lá que tem dinheiro tem ligação com cartel de drogas é, no mínimo, preconceito, no mínimo. E, bom, o que aconteceu em seguida? O Elon Musk tinha um acordo, a Starlink tinha fechado um acordo com a Claro, né, com a Telemóvel, para usar a infraestrutura da Starlink nas comunicações na Colômbia e em outros países da América do Sul.
A Starlink hoje fornece um serviço que simplesmente não tem alternativa, não há outra empresa que forneça esse tipo de serviço, mas no final das contas o que aconteceu é que ele cancelou esse contrato, e isso é um problema para a Starlink, tá? Porque não é o primeiro contrato que a Starlink perde, ela tem perdido contratos em sequência. Isso aqui é um absurdo, é um erro do Elon Musk, e no final das contas acaba prejudicando a empresa, que é uma boa empresa, é uma empresa que ajuda em termos de liberdade de expressão, é uma empresa que pode fazer muito pela liberdade no mundo, inclusive na luta contra a censura aqui no Brasil. Só que esse tipo de atitude do Elon Musk não é um caso isolado. Se fosse um caso isolado, isso aqui, você poderia dizer, ah não, foi um erro, ele, né, errou, fez uma merda aqui, ok, ninguém é perfeito, todo mundo erra no final das contas. Infelizmente, porém, esse não é o maior erro, e nem e faz parte de um erro sistemático do Elon Musk de alinhamento com a Rússia, né? Como vocês podem ver, alguns dias atrás, o Elon Musk fez essa ameaça contra a Ucrânia aqui, ó. Não porque eu literalmente chamei o Putin pra gente fazer um combate um a um sobre a Ucrânia e não sei o que lá. Ah, porra, para com isso, Elon Musk, que palhaçada é essa? Né? Porque a Starlink é a espinha dorsal do exército ucraniano, a linha de frente inteira dele colapsaria se a Starlink fosse desligada. Isso é uma coisa que eu já falei aqui, eu concordo que o Starlink foi fundamental no início dessa guerra, já expliquei que os russos conseguiram um ataque muito destrutivo contra a infraestrutura de comunicação ucraniana no início da guerra. Se não fosse a Starlink, a Ucrânia teria muito mais dificuldade de enfrentar os russos. Felizmente, de fato, temos que reconhecer, o Elon Musk ajudou a Ucrânia no início com a Starlink. Só que, depois disso, ainda em 2022, ele começou a mudar de lado. Eu não sei se ele foi chantageado pelo Putin, eu não sei se ele recebeu dinheiro do Putin, eu não sei o que houve, porque o Putin é conhecido por comprar pessoas, inclusive o próprio Trump também voltou de uma viagem à Rússia nos anos 90, falando muito bem dos russos depois disso, e talvez isso seja toda a origem do problema, né? Só que agora ele diz aqui, ó, eu estou adoecido por anos de matança e esse empate na Ucrânia, em que a Ucrânia vai inevitavelmente perder. O que é um absurdo, é um erro enorme, isso eu já expliquei que não. Ao contrário, a Ucrânia não tem alternativa que não seja continuar lutando. A Ucrânia é agredida, é a vítima nessa história. Se a Ucrânia parar de lutar, aí que a Rússia vai fazer mais vítimas ainda, né? Para qualquer um que realmente interessa, eu acho que tem que entender, a gente tem que arrumar maneiras de parar esse moedor de carne. Paz agora. O que você lê disso daqui? Você lê que é uma ameaça. Por que ele precisava falar que a Starlink é fundamental para a Ucrânia? Eu já falei também isso nos vídeos lá da Ucrânia. Tem duas coisas de tecnologia americana que realmente são fundamentais para a Ucrânia. É o Patriot e a Starlink. O resto ajuda, a Ucrânia ajuda, HIMARS ajuda, tem um monte de sistemas americanos que ajudam, inteligência americana ajuda, mas nada disso é absolutamente indispensável para os ucranianos. As duas coisas que realmente fazem falta, que realmente doeriam na Ucrânia, é perder a Starlink e perder o Patriot. Ou seja, ele falou isso daqui e ao mesmo tempo fala que tem que parar o moedor de carne agora. O que você lê disso daqui? O que todo mundo leu, é questão de tempo, ele vai desligar a Starlink lá na Ucrânia, para forçar o Zelensky a assinar a rendição completa, que é o que o Trump está exigindo dele, né? O Trump está falando que quer paz, que quer parar com a matança, como se fosse assim o cara salvador da coisa, quando ele quer, na verdade, é entregar a Ucrânia para a Rússia. Admitir que toda a parte invadida da Ucrânia pela Rússia seja da Rússia e aceitar uma paz que é uma paz de bosta, que vai acabar acontecendo o que aconteceu em 2022. Em 2015, quando a Rússia invadiu a Crimeia e o Donbás, a Ucrânia já estava expulsando os russos do território dela. Aí veio o Obama na época, não, que temos que assinar a paz, temos que aceitar a paz e coisa e tal, e forçou uma paz de merda para os ucranianos. Os ucranianos assinaram o Tratado de Minsk. O que a Rússia fez? Voltou em 2022 com muito mais força. Então, agora, de novo, se aceitar essa paz de merda que o Trump e o Musk estão querendo forçar na Ucrânia, o que vai acontecer é que daqui a alguns anos vai vir a Rússia com muito mais força contra a Ucrânia, inevitavelmente. Então não existe essa alternativa, né? A gente tem que lutar para acabar com esse império do Putin de merda, que não sei por que tem tanto poder nos Estados Unidos no final das contas. Porque, de novo, não é só o Trump não, tá? O Biden também ficava cheio de dedos, com medo de escalonamento e não sei o que lá. E o Trump também tá com isso, e o Obama também tinha na época dele, né? Um absurdo esse tipo de coisa. Aí, o que aconteceu? O cara da Polônia falou que as Starlinks da Ucrânia são pagas pelo Ministério de Digitalização da Polônia e custam cerca de 50 milhões de dólares por ano. A ética de ameaçar a vítima de uma agressão
Se a SpaceX provar que é um parceiro tão pouco provável, nós seremos forçados a procurar outros parceiros, a procurar outros provedores, né? E daí o Elon Musk botou esse tweet aqui, que já foi apagado, tá? Ele apagou esse tweet, não teve coragem de manter o tweet. Fique quieto, homem pequeno, você paga apenas uma pequena fração dos custos e não tem substituto para Starlink. E, de fato, eu concordo, esse é o grande problema da Starlink. Neste momento não há substitutos para Starlink, isso não vai durar muito tempo. Infelizmente, do jeito que o Elon Musk está jogando as cartas dele, do jeito que o Elon Musk está fazendo esse tipo de coisa, se alinhando com ditadores como Putin e coisa e tal, não tem alternativa. A Starlink é uma empresa condenada. Ninguém vai aceitar uma empresa que pode, a qualquer momento, cortar o serviço e coisa e tal, né? E bom, eu imediatamente depois desse post dele aqui, eu cancelei a minha Starlink, vocês sabem, eu sou entusiasta do Elon Musk, fui um dos primeiros a comprar Starlink aqui no Brasil, e eu cancelei a minha Starlink, mandei o recado aqui que é por ele apoiar, para o Elon Musk apoiar o idiota do Putin. Sim, eu sei, isso aqui não vai fazer, não dói nada no Elon Musk, eu tenho certeza que ele não está nem aí para isso, né? Uma Starlink no Rio de Janeiro, que diferença vai fazer, né? E também, eu não estou dizendo que as pessoas precisem cancelar a Starlink no Brasil, não, eu entendo que a Starlink em muitos lugares do Brasil é a única alternativa que você tem. Para mim, aqui no Rio de Janeiro, era o meu backup do backup, na verdade, né? Porque eu já tenho duas internets aqui, por fibra ótica e por cabo, desculpa, por fibra ótica e por rádio, e eu tinha mais a Starlink como terceiro backup. Eu trabalho com internet, eu preciso ter internet aqui, então é importante para mim ter backup. Mas depois disso daqui, eu decidi cancelar minha Starlink aqui, cancelei também o meu X Premium que eu uso aqui, porque como eu pago anual, eu vou estar com essa estrelinha ainda por muito tempo, mas cancelei também. Um absurdo esse tipo de coisa. Eu cancelo essas coisas, não é para fazer mal ao Elon Musk, eu sei que eu não faço diferença nessa história. Eu faço isso porque eu quero ter a paz de espírito de poder fazer e não ter ligação com esse tipo de gente. Vocês sabem a história, né? Eu também briguei com a Gillette. A barba minha, do jeito que tá aqui, eu deixei crescer porque eu briguei com a Gillette. Ah, mas a Gillette nem percebeu que você deixou de comprar a Gillette. Eu sei, tenho certeza que a Gillette nem percebeu que eu deixei de comprar a Gillette. Mas eu quero dizer para vocês que eu sou tenacioso. Eu não quero me ligar a amigos do Putin. Não interessa o quanto isso me causa de prejuízo. Não interessa, eu estarei do lado certo. O maior patrimônio que eu posso deixar para os meus filhos é deixar, olha só, o papai estava do lado certo, vovô estava do lado certo nessa guerra. Deixar herança, não deixar herança, ficar com dinheiro, não ficar com dinheiro, não interessa. Então, essa história toda aqui, o Starlink, o meu cancelamento faz pouquíssima diferença, não estou nem aí para isso. Mas eu cancelei do mesmo jeito. E tem outras coisas que o pessoal está reclamando aqui. Por exemplo, alguns soldados ucranianos estão reclamando que quando vocês ligam a Starlink em algum lugar próximo de Kursk, imediatamente você recebe ataque de bombas russas. Ou seja, alguém na Starlink está vazando coordenadas de terminais da Starlink ucranianos para os russos. Ou seja, o Musk está de fato ligado ao Putin. É uma coisa que está acontecendo de verdade, né? E, bom, o Musk entrou em modo defensivo. O Musk, depois disso, botou um tweet aqui, para ser muito claro, não interessa o quanto eu discorde da política da Ucrânia, a Starlink jamais será desligada aos seus terminais e coisa e tal. Eu apenas estava dizendo que sem a Starlink os ucranianos poderiam colapsar, que os russos poderiam contornar outras formas de comunicação e coisa e tal. Eu nunca faria tal coisa, usaria isso como ficha de barganha. Musk, você usou, cara. O que você escreveu aqui não tem outra explicação que não seja chantagem, não tem outra forma de interpretar o que você escreveu aqui do que chantagem. O que está acontecendo é muito claro. O Elon Musk e o Trump foram iludidos pela propaganda russa, achando que a Ucrânia está morta, a Ucrânia acabou e não sei o que lá. Vão aceitar qualquer acordo, bota um acordo lá, força o Zelensky a assinar, que ele vai assinar. E isso é uma visão errada, é a leitura errada do que está acontecendo na Ucrânia. Não, a Ucrânia não está acabada, não, a Ucrânia ainda está numa posição muito melhor neste momento do que a Rússia lá na guerra, né? Quem vai ganhar essa guerra é difícil de dizer. A Rússia vinha avançando até aqui, agora já está começando a perder terreno, a Ucrânia tem avançado recentemente e tem a expectativa de que vai haver uma grande ofensiva nos próximos meses, justamente por isso que o Putin quer tanto fazer esse acordo de cessar-fogo através dos agentes dele, o Musk e o Trump, né? Então, essa é a situação, é desespero aqui. Como a Astra Intel, que também é uma grande fã do Elon Musk e também defende a Ucrânia, como eu,
Ele está falando aqui, ó, não importa o quanto eu discorde da política ucraniana, a Starlink jamais será desligada nos terminais ucranianos, né? E aí o pessoal mandou aqui, o Elon Musk quer um shutdown de surpresa, não um anunciado, né? O que não dá para descartar essa história. E o David D coloca outra coisa aqui, ó, ele perdeu a América do Sul, África, Ásia e agora pode perder a Europa. Ele está em modo de controle de dano, né? A impressão que eu tenho é exatamente essa. É lógico, não foi por conta do meu tweet não faz diferença, eu sou irrisório em termos de cliente dele, mas não sou só eu que está vendo esse tipo de coisa, não. Ele deve estar sentindo esse tipo de pressão. É aquilo que eu falei para vocês. No momento que a Starlink se mostrar um serviço não confiável, que pode ser usado a favor de um ditador como Putin, acabou para a Starlink. Já era. É um modelo de negócio que faliu, já quebrou, ninguém vai querer comprar esse negócio. Ah, mas por enquanto só tem ela. Por enquanto só tem ela, eu concordo. Não, e se eu realmente precisasse da Starlink, eu continuaria com a minha aqui por enquanto, até ter alternativa. E quando tiver alternativa, esse que vai ser o problema da Starlink, né? Enfim, o problema não é só o Elon Musk, não, tá? Até o Lindsey Graham, que é um aliado do Trump e que também era aliado da Ucrânia, que no primeiro momento criticou o Zelensky, que já tá voltando atrás, tá dizendo que o Trump, não, que ele quer acabar com essa guerra de forma justa, que precisa retornar o apoio à Ucrânia e coisa e tal. Esse cara aqui, ele ficou do lado do Trump porque ele vai disputar uma eleição agora, ele tava com medo do Trump ficar contra ele e ele perder a eleição. Só que ele viu que ficar contra a Ucrânia é pior ainda. Ele perde mais voto ainda nos Estados Unidos do que ficar contra o Trump no final das contas, né? No final das contas, o povo sabe o lado correto dessa história. Não importa a narrativa do dia, não importa quantos bots russos falem merda na internet, as pessoas sabem que quem está certo nessa guerra é a Ucrânia, quem está errado é o Putin. Ficar do lado do Putin vai fazer você perder popularidade inegavelmente, né? E o pior, o que me dá mais raiva disso é porque o Elon Musk é uma figura importante, a Starlink é uma força importante, em muitas regiões ele está correto. Por exemplo, na África do Sul. A África do Sul está negando licenças para a Starlink na África do Sul. Não quer que a Starlink tenha lá. Por quê? Porque o cara da África do Sul é um ditador que está perseguindo pessoas, está aprovando leis absurdas lá. Neste ponto, o Elon Musk está corretíssimo na questão da África do Sul. Aqui, o Lula é um idiota. O Lula queria barrar a Starlink em terra indígena, porque a troco de nada, por birra com o Elon Musk, porque acha que o Elon Musk está brigando contra ele. Não, o Elon Musk está brigando a favor da liberdade de expressão e está corretíssimo. Mas olha só, no momento que ficar estabelecido, e já está muito perto disso, que o Elon Musk é meramente um agente do Putin, vai defender quem? Entre Lula e Putin é tudo a mesma coisa, é tudo mesmo turminha. Como é que vai defender um lado nessa história, né? Isso é o que eu falo para vocês, é o grande problema, né? E esse caso do Carlos Slim também, que o Musk botou o pé pelas mãos nisso daqui, não estou dizendo que o cara seja 100% boa pessoa, não conheço o Carlos Slim, não sei o que ele é lá, mas dizer que só se fica milionário no México com um cartel de droga é um erro. Aqui, ó. O pessoal estava tentando dizer que não, que o New York Times criticou. O que ele criticou? Que esses grupos, esses cartéis, no momento que você coloca eles como organizações criminosas, eles têm muito negócio dentro dos Estados Unidos. Então vai acabar prejudicando muitas empresas americanas. Isso é verdade. Agora, é fato que eu acho que deve colocar os cartéis como coisa terrorista de qualquer forma. Por quê? Porque essas empresas americanas podem fazer negócio com outras empresas que não sejam ligadas ao cartel. É exatamente para isso que servem as sanções. Então, eu discordo do que está escrito aqui no New York Times. Eu acho que tem mesmo que decretar os cartéis de drogas mexicanos como organizações terroristas, inclusive Comando Vermelho e PCC. Agora, ele está certo no que diz que isso vai prejudicar as empresas americanas num primeiro momento. Num primeiro momento. O absurdo é virar e dizer, ah não, porque o Carlos Slim mandou o New York Times falar isso e que ele é ligado aos cartéis de droga no México, porque todo bilionário mexicano é parte de cartel de drogas e coisa e tal. Isso aqui é preconceito puro e simples e acabou gerando um prejuízo enorme para a Starlink, justamente porque o Carlos Slim tirou a parceria com eles, né? E não é só isso não. A Giorgia Meloni, da Itália, né, tinha um acordo de 1,5 bilhões de dólares para o exército italiano e a Starlink, e está em suspenso isso daí. Eles estão avaliando isso daí. Por quê? Uai, porque é lógico. Como é que você vai confiar numa empresa que pode a qualquer momento ser ligada ao Putin diretamente? Não dá para confiar na Starlink mais, não dá para confiar nas empresas do Elon Musk mais.
Acho um erro disso, porque eu não acho que o Elon Musk seja ligado ao Putin. Eu acho que ele está por propaganda russa ou por alguma pressão que ele está vendo. Se ele continuar nesse negócio, ele vai acabar se ferrando. Ele e o Trump. E aí o que é pior, vai acabar ferrando a gente aqui no Brasil. Porque eles é que têm a maior esperança da gente conseguir se livrar dessa ditadura do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, essa ditadura da coligação PT-STF por aqui. Sem esse pessoal, eles desacreditados por a ligação com o Trump, a gente vai pro buraco rapidinho.